Ser rápido para fazer vídeo curto. Eu me converti, eu me tornei crente em Jesus Cristo, uma pessoa que tenta ser cristã, depois de eu ter tido uma experiência sobrenatural com Deus. Eu não acreditava que Deus existia, que Jesus era o Filho de Deus, que a Bíblia era verdade, eu não acreditava. Mas eu tive uma experiência sobrenatural com Deus e eu passei a acreditar. Mas eu fico pensando hoje, será que existe a possibilidade de uma pessoa acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus sem ter uma experiência sobrenatural com Deus? E meditando nisso, eu cheguei à conclusão que sim. Eu vou abordar aqui coisas rápidas, curtas e bem objetivas. Se a gente fosse ser muito profundo, vai demorar horas, né? Esse vídeo, eu não quero que seja assim. Então, por exemplo, na Bíblia, tem gente que não acredita. Tem gente que acha que ela foi manipulada, né? Tem gente que não acredita que Jesus existiu, embora seja um fato histórico. E tem gente que acredita que Jesus existiu, mas assim, eles criaram meios para encaixar Jesus nas profecias do Antigo Testamento. E aí parecia que ele era o Messias. Ou seja, foi tudo uma armação. Só que para ser armação, você tem que ter uma profecia que dê margem para o camarada se encaixar nela. Agora, quem faria uma profecia com esse intuito de esperar alguém que bolasse um plano para se encaixar nela? Não tem como eles combinarem isso. Então, quem fez a profecia fez em sinceridade de coração. Então, por exemplo, lá no Antigo Testamento, cerca de 1500 anos antes de Cristo, tudo indica que foi Moisés que escreveu o Gênesis, né? Ele fala que Deus diz assim para a serpente, depois da queda de Adão, que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, todos nós sabemos que a serpente simboliza o diabo, a semente da mulher, o descendente da mulher, simboliza Jesus. Isso foi escrito 1500 anos antes de Cristo. Não que o Gênesis tenha acontecido 1500 anos antes de Cristo, foi muito antes. Mas Moisés escreveu perto de 1500 anos antes de Cristo. Para que ele deixaria uma profecia dessa? Para alguém se encaixar e enganar as pessoas? Não. Porque ele sabia que isso ia acontecer, porque Deus havia revelado para ele. Pulando vários anos, e olha que tem a coisa para a gente falar, mas eu vou lá em Davi. Davi viveu no ano mais ou menos 1000 antes de Cristo. Davi era um salmista, era rei, salmista e guerreiro. Salmista é aquele que faz cânticos. E nos cânticos de Davi, Davi deixou registrado que o Messias, ele teria os pés e as mãos transpassados 1000 anos antes de Cristo. Isso aconteceu com Jesus, né, na cruz. Que aquele que comia o pão junto com o Messias o trairia. Isso também aconteceu com Jesus. Que o corpo desse Messias não, depois de morto no caso, não se decomporia, ou seja, não ia sofrer decomposição, não ia apodrecer. Isso aconteceu com Jesus, ele ressuscitou. E ainda diz que lançariam sorte sobre as suas vestes, né? Sobre a sua túnica. Então ele deixou um monte de escrito de coisas que aconteceriam com o Messias. Para que ele faria isso? Porque Deus tinha dado uma dica para ele. Ele não tinha como ter combinado com alguém no futuro para se encaixar nisso. Aí mais para frente, perto do ano 700 a.C., teve um profeta chamado Isaías que não conviveu com Davi, que deixou também escrito em profecia que o Messias seria pregado entre os malfeitores, ele morreria entre malfeitores. E nós sabemos que aconteceu isso com Jesus, né? Tinha um malfeitor de um lado, e do lado esquerdo e outro do lado direito. Diz também que esse Messias, ele não abriria sua boca, não resistiria quando fosse preso e levado para a morte. E diz também que quando ele morresse, faria de muitos justos diante de Deus. Para que esse camarada deixaria essa profecia? Isso 700 anos antes de Cristo, para alguém vir e enganosamente se encaixar nela? Não, porque ele sabia de Deus que isso ia acontecer. Ainda tem mais, tem profecia dizendo que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quer dizer, uma virgem que conceberá, a gente sabe que foi Maria.
Emanuel quer dizer Deus conosco, porque Jesus é Deus que se fez homem e veio aqui na terra estar conosco. Então, pelo Antigo Testamento, isso são só alguns textos que eu citei, você consegue perceber que tudo é verdade. E para Jesus se encaixar nessas profecias, ele teria que ter combinado com Pilatos, com Herodes, com os sacerdotes, para crucificá-lo entre os malfeitores, para eles lançarem sorte sobre suas vestes. Teria que ter combinado com Judas para traí-lo e depois Judas se enforcar, porque existia profecia sobre isso também. Teria que ter combinado com os discípulos que restaram depois da morte de Judas, que saísse pregando pelo mundo e fossem todos assassinados, com exceção de João, todos foram assassinados. Ainda teria que combinar com Paulo para fingir que era contra o Evangelho e depois fingir que teve um encontro com Jesus e se tornar cristão e grande pregador do Evangelho. Ou seja, é uma coisa sem lógica, impossível de acontecer, essa combinação com essas pessoas, né? Então, concluindo, é possível sim a pessoa, por lógica, chegar à conclusão que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que morreu, ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai e brevemente voltará para buscar o seu povo. Um abraço.